publicidade. E publicidade, assim, eu comecei a fazer mais. Quando eu mudei pra lá, eu comecei a fazer algumas coisas super interessantes, por exemplo. Eu fui lá na Abril, dei oi pra todo mundo, fiquei amiguinho de todo mundo. São pessoas legais, assim, vale a pena ficar amiguinho deles, mas eu precisei ir lá, entendeu? Eu preciso mandar e-mail de vez em quando, e aí, eu aparecer lá. E pra dar aula também, lá tem tipo trocentos lugares, né? Aqui eu dava aula na Gibiteca. Daí tem o quê? Solar do Rosário. E daí, sei lá, se você não tiver uma pós, um mestrado, você vai fazer o quê, sabe? E eu preciso ter tempo, basicamente, pra produzir essas coisas, que senão não tô vivo, entendeu? Alguém? Perguntas? Deixa eu sortear alguém pra fazer uma pergunta. Se vocês não fizerem, eu vou escolher aleatoriamente. Queria saber queria que você falasse dessa coisa do fanzine e de como isso te ajudou ou te atrapalhou nesses projetos novos, estão para sair, os que saíram agora. Queria que você comentasse a diferença da publicação física, assim, para a publicação internet, eletrônica. O que te dá mais realização? Então, eu sempre fiz fanzine porque eu, sei lá, sou um cara, acho que muito romântico, assim, e na minha cabeça, assim, tipo, fazer aquilo... Essa camisa é meio romântica. Então, mas na minha cabeça, assim, era muito legal eu fazer aqueles fanzines, assim, cara, não me importa que ninguém tá lendo, entendeu? Pô, fiz meu fanzine, minha revista e tal, né? E, sei lá, né, algumas pessoas até têm até hoje, assim, acho bem legal, assim. E foi um bom treino, né? Porque daí eu pude escolher mais assim, o estilo do que eu queria fazer, né? Pra não ficar pulando muito de galho em galho. E também pude passar por algumas fases que, pô, se eu estivesse publicando isso hoje em dia eu teria vergonha daqui uns anos, talvez. Então foi bom, era fanzine, porra, era adolescente, tudo bem, né? Passou. Ou seja, dá pra fazer cagada, né? Mas com certeza. Uma coisa assim, eu já vi gente assim, que o cara fica lambendo a cria, entende? Eu acho que uma das coisas que eu acho interessante no seu trabalho é que você tem a capacidade de soltar aquilo, mesmo sabendo que você pode se arrepender depois. E me arrependo. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, o momento de você soltar a cria, sabe? Não vai ficar melhor do que isso, pelo menos agora. Sim. Então, até eu vou puxar uma pergunta que um outro quadrinista de São Paulo, que é o Marcelo de Salete, me perguntou esses dias. Ele falou, cara, você tem trocentos materiais antigos, por que você não procura alguém para publicar? Eu falei, cara, eu tenho capacidade de fazer coisas novas, sabe? Tipo, aquilo lá que eu fiz era, de certa forma, na minha cabeça romântica, tipo um presente para quem estava interessado na época, entendeu? Então quem tem aqueles fanzines tem e pronto. E a mesma coisa com o material que eu botei na internet, sabe? Tipo, sempre foi sério, mas eu nunca tive intenção que saísse dali, entendeu? Não pretendo, pelo menos, publicar em papel. E se publicasse, na verdade, eu colocaria notas, assim, ó, esse trabalho é antigo, tem os seguintes problemas. Assim, eu me denunciaria, assim, né? Os quadrinistas novos, assim, primeiro, o que te influenciou, o que você gostou mais, assim, dos novos, o que você está gostando? Eu sei que você não era Preacher, né? Eu tenho ciúme dessa operação. Então, eu tive várias fases, assim, né? Acho que a gente se conheceu na época que eu lia bastante coisas da Vertigo, da DC Comics. E com o tempo eu fui gostando de coisas cada vez mais esquisitas. Tanto que o que eu mais leio agora, além de coisas da Fantagraphics, de outras editoras americanas, assim, eu gosto muito de uma coletânea chamada Kramer's Ergot, que acho que ela é americana também, tem gente do mundo inteiro e quase todo mundo desenha mal, assim. Mas eu gosto muito porque são as propostas que me instigam, assim, são coisas muito originais, sabe? Eu tenho, inclusive, tento pelo menos ter esse cuidado, assim, eu trabalho numa linha, sei lá, desenho pessoinhas, uma coisa um pouco figurativa, né? Mas eu tento, assim, porra, eu não quero ser igual aos caras que eu gosto, né? Eu quero poder dizer, tem alguma diferença, né? Sabe vender o peixe dele, assim. Ele tá publicando, sei lá, 2 ou 3 revistas que ele mesmo edita com muita qualidade. Esses dias eu vi bonequinho, o cara fez os personagens, pensei, nossa, tipo... E o cara distribui, assim, pelo menos, digamos, no sul, no centro do Brasil, assim, né? Não sei se chega até o Nordeste, até o Norte, né? Mas não duvido. Ele é de Brasília. Mas ele é da Samba? Acho que ele é o editor principal da Samba. E eu
tô impressionado, inclusive tô me inspirando para tentar fazer umas coisas assim, que eu já fiz no passado, mas era outra época, tal, de... Tem mais gente daqui, né? Guilherme também com o André. Bom, e também o Mini Tonto, que é um retorno, vai retornar? O que é o Fabzinho? Porque eu achei que estava parada, né? Então, é que o Zimbres, eu não conheci ele até pouco tempo atrás, também sou muito fã dele. E quando eu fui para Porto Alegre eu conheci ele e até questionei isso, falei, a Mini Tonto ainda existe, né? Porque, porra, era meu sonho fazer uma, assim, né? Existe o que? Há 10 anos a coleção e ele lança aleatoriamente. E daí ele me falou que é mais ou menos isso mesmo, ele faz quando ele quer. Começou sendo um projeto assim, era ele mais alguns amigos. Daí, como acontece ocasionalmente no Brasil, os amigos saíram fora. Daí ele faz sozinho hoje em dia, ele edita tudo, tal, ele banca a edição. Ainda não sei como é que é essa questão de grana, mas também, nesse caso, eu não estou me importando se o dinheiro inteiro ficar para ele, né? Porque é uma coisa totalmente livre, né? Vai ser outra história que eu estou muito feliz como essa aqui de fazer, porque eu posso fazer o que eu quiser. Eu adoro fazer isso, assim. Que daí eu posso fazer coisas que a Companhia das Letras não publica, que a Barba Negra não publica, que a Zarabatana não publica. E qual que era a outra parte da pergunta? Da Strip Burger. Strip Burger é uma revista da Eslovênia, também não é muito grande, assim, mas é uma edição muito legal que eles fazem, que logo estará aqui na Itiban, que a Viti, a imperatriz dos quadrinhos nacionais, tem contatos internacionais também. E também quem edita, por exemplo, Strip Burger é uma menina, sei lá quantos anos ela tem, 25 anos, lá da Eslovênia, ela faz quase tudo sozinha. E a última edição, que foi a 54, era praticamente só autores brasileiros. Tinha, tipo, 3 autores, acho que da própria Eslovênia. E daí eles me convidaram, participei, fiz uma história esquisitona, que eu não fiz roteiro e não fiz desenho a lápis, desenhei direto, pensava e fui bolando a história enquanto fazia. Que é outro experimento que eu gosto de fazer também. E daí eu aproveitei e mostrei pra ela uma história que eu tenho muito antiga também, já deve ter uns 6 anos, que eu gostava muito e queria ter terminado ela e resolvi, talvez eu nunca termine, que chama Ambulância Pornô. E essa história ia ter 300 páginas. A versão que saiu na Strip Burger tem 25. Então dá pra imaginar, né? Assim, eu consegui pegar essas páginas antigas, dar uma reformulada nelas, mas mudou completamente o conceito, assim, da história, né? Imagina, de 300 para 25 páginas. E vai sair em breve. Pela internet foi feito. A edição? Foi tudo pela internet. Foi pela internet. A edição vai vir em inglês, tá, gente? Tem isso. Inclusive, quando eu mandei minha tradução pra ela, ela falou, cara, você não tem alguém que traduza pra você, não? Daí passou por umas 2 pessoas, as pessoas falaram, cara, tá esquisito, mas dá pra entender, é isso mesmo? Então essa é uma palavra recorrente, assim, né? Esquisito. Eu tenho mais um. Eu só quero fazer uma parte aí só. Como diabos alguém na Eslovênia faz uma revista com quadrinistas brasileiros? Poucas pessoas no Brasil conseguiriam fazer uma revista com quadrinistas brasileiros. Como diabos alguém na Eslovênia consegue contatos com tantos brasileiros para fazer? Não sei, é quase uma parte só, não é? Se quiser comentar, fica à vontade. Por causa da Copa, né? Então... Não, acho que o Brasil tá num momento muito bom, assim, no exterior. Até, essa é outra coisa legal de morar em São Paulo, que passa muito gringo por lá. E a galera, tipo, na verdade, tá todo mundo indo morar lá, assim, tipo, galera de banda, cineasta, que também tá dando, sei lá, problema econômico na Inglaterra, na França. E a galera tá com a ilusão de que o Brasil tá bombando, né? E tá todo mundo vindo pra cá, assim. E daí eles também estão querendo mostrar um pouco da cultura do que tá rolando aqui, né? Da parte de música, de quadrinhos. E acho que é uma coisa legal, e vocês que trabalham com coisas a ver com arte, ou com visuais, ou com sons, vocês têm que aproveitar essa onda aí, antes que passe, né? Vai, me te pergunte. Esqueceu. Não, que você falou que gosta dessa liberdade, quanto mais liberdade você expressar o que você quer, você, claro, fica mais satisfeito. E qual é o seu retorno do público, do leitor? Ele está te entendendo? Como está sendo isso? Então, eu não sei, porque essas coisas mais estranhas estão começando a sair agora, né? Quando eu era mais novo, eu costumava ouvir muito, porra, os desenhos são legais. Eu tô tentando fazer uma coisa assim que, tipo, alguém goste. Mas, né, eu... Acredite ou não, tenho uma linha de pensamento.
Você gosta, Heitor? Conta pra mim. Quando o Heitor crescer, ele vai entender, eu tenho certeza. É um processo de vanguarda, né? Você é construído por Exatamente. Cuidado. Mais alguém? Não? Sim? Não? Eu queria que você falasse um pouco, você falou que gosta de escrever também, você gosta de escrever prosa também, conto, romance, essas coisas. Se sim, projeta publicação disso, transformar em livro, alguma coisa assim, ou é mais pra... Eu escrevi uma época, só que agora, assim, daí depois eu parei, e esses dias eu peguei esses textos e tive uma ideia genial de como continuar esse processo aqui, pegar aqueles textos e transformar em quadrinhos. Então é meio que isso, assim, porque, querendo ou não, outra coisa que é importante se você quer ter uma carreira em alguma área é você, tipo, não ficar tirando para todos os lados, né? Eu tenho um pouco essa mania, assim. Não porque eu quero fazer sucesso como escritor, mas porque eu gosto de escrever. Mas agora eu vou transformar tudo em quadrinhos, assim. Eu continuo mexendo com música, por exemplo, mas eu decidi que não tem mais nenhuma intenção profissional, assim, é só diversão mesmo. E influências literárias, quem que são os caras que você gosta de ler sem desenhos? Então, acho que meu autor favorito sempre é o Cortázar. Inclusive, eu me influencio muito, assim, tento fazer algumas relações, assim, do que ele faz com a linguagem escrita, eu tento pensar alguma coisa usando visual também, né? Guardado as devidas proporções, né? E eu sempre gostei muito da Clarice Lispector, que também... pessoas que escrevem assim nessa linha um pouco fluxo de pensamentos, só que buscando ter uma linha dentro disso, né? Não uma coisa também totalmente aleatória. Por exemplo, eu não gosto muito... Eu gosto, mas não muito do David Lynch, porque eu acho que ele exagera. Então, eu acho que o meu é um pouco menos louco do que o David Lynch, né? Pelos autores mais recentes, tem alguém que está lendo? De literatura? Então, eu confesso que não. Eu li uma história bacana que eu conheci ele também, o Antônio Cherchenes, acho que é do Rio Grande do Sul, ele escreveu Areia dos Dentes. É bem bacana, é um faroeste, não parece um faroeste, mas é faroeste, tem zumbi dele. E ele mistura narrativa, não é só uma narrativa igual, você começa em texto, tem um pedaço, uma carta do pai, mandar um telegrama, essas coisas. Eu confesso que eu não leio muita coisa atual, porque eu estou tentando ler clássicos assim, e eu leio muito devagar. Se tem zumbi, deve ser bom, né? Eu vi, inclusive... agora esqueci, mas refizeram meio... Talvez seja essa mesma linha, assim, um clássico da literatura americana, do começo do século, assim, só que é o mesmo livro, só que colocando zumbi no meio. Orgulho, Preconceito e Zumbi. Exatamente. Muito bom isso. Melhoraram o livro. Recomendo. Não, tô brincando. Mas assim, tipo... eu resolvi ir pra São Paulo na louca, assim, apoio dos meus pais no sentido, você vai mesmo? Então tá, né? Mas assim, sem um apoio financeiro e tal, tinha um empreguinho Michuruca, que era igual que eu tinha aqui, Michuruca também, só que Michuruca versão São Paulo, né? Eu conseguia pagar meu aluguel e comer mal, assim.